Olá a todos, tudo bom com vocês? Graças a Deus! Sempre sorrindo, com alegria, assim são os filhos de Deus. Você me conhece, sou o pastor Nelson Beraldo, tudo bom? Vou trazer uma mensagem do coração de Deus para você, que vem iluminar a sua mente, o seu coração, o seu ser. E daqui a pouco eu vou fazer as orações por vocês, tá bom? Sempre no canal aqui tá tendo um devocional, às vezes um post, e você receba aí com amor e carinho. Então me compartilhe, deixa aqui o seu pedido de oração, que é muito importante. Eu venho dizendo, e eu expliquei para um pastor, que quando ele tem as pessoas seguindo ele em qualquer rede sociais dele, é a ovelha dele. Ele tem que estar orando, abençoando aquelas pessoas todos os dias. Mesmo que ela seja de um outro ministério ou não seja nem crente, no momento que ela caiu na sua rede social, você é pastor dela, tem que estar alimentando ela, orando por ela. Mesmo que ela só assistiu a sua live uma vez e se inscreveu no seu canal, ela é ovelhinha tua. Sabia disso? Ele falou, nossa, nunca pensei nisso. Foi ore por elas. Algumas talvez já até partiu, está na glória, né? Mas você continue orando pelas pessoas. Senhor, as pessoas que estão vivas, estão inscritas no meu canal, que recebam milhares e milhares de bênçãos do Senhor, que a bênção de Jesus repouse sobre elas. Viu? É muito importante. Sabe? Um ajuda o outro. Ele é de um outro ministério, eu sou desse aqui. Mas nada impede de eu dar um bom conselho, apesar que sou mais tempo de pastor que essa pessoa, né? Tem gente bem mais velha do que eu, é verdade. Você viu, só sempre conselhos bons, conselhos edificantes, conselho que vai ajudar. É assim que tem que ser o povo de Deus, gente. A gente não pode estar dividido por questões políticas, questões religiosas, questões teológicas, placa de igreja, tamanho do templo, número de pregação, número de membros, como eu posso dizer também, número de tempo de pregação. Não, meu irmão. Ou autoridade de voz. Não. Temos que ser unidos. Unido. Por uma causa só. Jesus Cristo. Evangelizar as pessoas. Elas a Cristo. Isso é muito importante. Amém? Vamos lá então, gente. Em nome de Jesus Cristo. O poder de descansar na obra consumada. Graça. Vamos lá? Começando, em nome de Jesus, está aqui meu esboço. Sempre eu explico, porque eu dou uma olhada para baixo, né? É que aqui está o notebook e aqui está o esboço. Então eu já deixo lá umas letras grandes para mim enxergar mesmo. Se o brilho vem aqui, me atrapalha um pouco aqui. Antigamente, deixa eu falar para você, a gente subia no púlpito, tá, meu pai? Com papel de caderno. Depois passou o papel sulfite, depois o impresso. Agora não, né? Notebook, tablet, né? Porque se acabar a energia, tem como o pastor estar pregando. Como assim? Pelo notebook dele, pelo tablet dele ou pelo celular dele, porque tem bateria, dá para enxergar. Eu já preguei no escuro há muito tempo atrás, caía energia. Meu Deus do céu! E era tempo da vela, as obreiras iam procurar vela, depois, graças a Deus, inventaram aquelas lâmpadas auxiliares, né? Que ilumina toda a igreja. Depois tinha um que era bateria e era farol de milha que acendia dentro da igreja. Vários faróis de milha, né? Ficar bem claro de novo, era tudo a bateria. Da hoje não, quem pode. Aí tem aquelas placas de energia solar, né? Mas tem lugar que ainda não pode, aquelas lâmpadas de emergência. Agora tem umas mais modernas, LED. E clareia para valer mesmo com cai a energia, as LED acendem, é uma maravilha, é tecnologia. E às vezes tem lugar que o pastor tem que levar um negócio desse aqui, é onde eu estou agora, né? Se cair a energia, alguma coisa, opa, aqui não cai, já está carregado o notebook. E vamos que vamos. Tá? Então, olha, um esboço aqui. Você está cansado de tentar obra consumada, tá bom? Muitas pessoas passam a vida inteira tentando ser boas o suficiente, tentando merecer a bênção de Deus, tentando pagar o preço. Nossa, eu vi isso muito quando eu entrei na obra, sabe? Há mais de 31 anos atrás. Pagar o preço, tem que jejuar, tem que fazer do bom, tem que fazer. Nossa, legalismo puro. Pagar um preço para ser santo,
pagar um preço para ir para o céu, pagar um preço para dizimar, para ofertar, para orar. Meu Deus, não, deixa eu falar uma coisa para você. Orar é questão de amor. Eu acordo muito de madrugada junto com a minha mulher e eu falei, Senhor, orar é um privilégio de você falar. A mesma coisa quando você conversa com a sua mulher, com seus filhos, um amigo, de boa, você vai falando, vai fluindo, é do coração. Eu falei, Senhor, é um privilégio Deus estar falando com o Senhor. Muitas pessoas não tiveram esse privilégio ou não têm ainda, porque não te conhecem, não sabem falar com o Senhor. Os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar ao Pai. Jesus ensinou ali, né? Eu falei, Senhor, eu tenho um privilégio de falar com o Senhor a hora que eu quero. Não tenho que estar marcando com o Senhor horário marcado, agendar. Não, em qualquer lugar eu posso falar, peço pensar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, eu posso refletir, posso até imaginar como é a glória, a vinda de Cristo, tudo imaginar eu posso, tá bom? Eu não sei o dia, a data, mas imaginar eu posso se expressar o meu sentimento. O sentimento é traidor. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Ele é mentiroso, engana a gente, tá? Só para ensinar você. Mas eu posso me expressar o que eu estou sentindo, se há um azedo dentro de mim, há uma alegria dentro de mim, se há uma preocupação diante de mim. Puxa vida, mano, você aí, por que você não está orando? É um prazer, é uma alegria, você tem um privilégio de estar, não, eu quero que ore por mim, não. Você também deve falar, a Bíblia diz que Deus quer ouvir a sua voz. Há quanto tempo Deus ouve a sua voz? Por que essa preguiça? Você fala mais do que a boca, vive xingando o juiz, vive xingando que o teu time é derrotado, fracassado, vai cair na segunda divisão, fala no metrô, fala no trem, fala no ônibus, fala. Vamos orar? Não tenho força. É problema espiritual. Vamos lá, gente, ó. Para ter uma resposta saudável, então, pagar o preço, né? Para ter uma resposta saudável na família ou nas finanças, elas vivem debaixo de um fardo pesado de religiosidade, ansiedade e culpa. Então tudo isso daqui, que tem que pagar um preço, que tem que ficar de joelho, que tem que ir no monte, desce o monte, todo dia no culto, que todo dia, para com essa loucura, quinta e domingo é bom demais, ou quarta e domingo é bom demais. Mas se Jesus vir, eu ficar, meu pastor disse, se eu não vim na igreja, se Jesus vir, eu vou ficar. Fala para ele que vai ficar ele é mentiroso e falso profeta, tá bom? Para com isso. Não está escrito na Bíblia que o crente vai perder a salvação. Não está escrito na Bíblia que quando Jesus vir, o crente vai ficar. Você está salvo para todo sempre. Viu? Viu? Você é a igreja. Aquilo é o templo. Então, quando Jesus vir, que você fala que é igreja, que é templo, então o templo vai subir e você vai ficar? Não, é o contrário. Você sobe e o templo fica. Oh, meu Deus do céu. Então, tudo isso daqui vive debaixo de um fardo pesado, para mostrar para Deus a barganha que está fazendo, que servir a Deus é um fardo, que carregar a cruz de Cristo é um fardo, que carregar a família nas costas é um fardo, que trabalhar é um fardo, que estudar é um fardo. Vai não, Deus, você está deitado com esse negócio aí. Vamos parar com isso. Ó, mas a mensagem do Evangelho não é sobre o que você precisa fazer para Deus. Se você for a um culto, eu escrevi isso, irmãos, as pessoas gostaram. Se você for qualquer culto, e você sair lá com temor e tremor, você não viu o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo produz amor, paz, alegria, prosperidade, descanso. Ai, pastor, toda vez que eu volto temendo e tremendo diante de Deus. Então você não viu o Evangelho de Cristo. Você viu outra baboseira, você viu besteira. Você não viu Deus, você não ouviu o Deus da Bíblia. Você viu Thor, trovão, Namun, né? Esses deuses gregos. Você não viu o Deus da Bíblia, não. Mas, ó, cuidado. Temos que servir o Senhor com temor e tremor. Não é Deus falando com você, não. Tá? Tem um discernimento do Espírito. Mas a mensagem do Evangelho não é sobre o que você precisa fazer para Deus. Isso foi resolvido na cruz.
é sobre o que Jesus já fez por você. É a cruz. A mensagem do Evangelho é o que Cristo já fez por você. Não é você que tem que fazer. Se você quer no Velho Testamento, os 10 mandamentos, 613 ordens, que você não vai conseguir cumprir nenhum. Nem os judeus cumpriram e não cumprem até hoje. Eles não estão nem aí com os mandamentos de Deus mais. Cuidado, hein? Não me botas aí. Vamos lá. Pare de lutar e comece a descansar. Por isso que a mensagem hoje é descanso. Você está lutando muito. E não está no boxe, chega uma hora você leva um nocaute. Quando Jesus subiu a cruz, ele não deixou nada pendente. Deixou alguma coisa pendente aqui? Tem que ir no monte? Tem que jejuar? Tem que orar? Tem que se consagrar? Tem que fazer isso? Tem que fazer aquilo? Penitência? Voto? Meu Deus. Ele disse assim, está consumado. Acabou. Fim. Zé fini. Ele pagou por cada uma das suas falhas. Levou sobre si as suas dores e declarou, tá, no final, o tetelestai, que significa está consumado. A última palavra dele nesse planeta foi está consumado. Acabou. Já era. Já está feito. Hoje nós só recebemos. O Senhor é meu pastor. Por onde eu for não terei falta. Onde eu for já está suprido. Ele está no meu futuro. Eu falo para você, na minha oração eu disse assim, como eu disse que é privilégio orar. Senhor, bem antes do mundo ser formado, eu já estava no coração do Senhor. Bem antes do mundo ser formado, o Senhor sabia o momento que eu estava passando e que eu vou passar. Só que a Bíblia diz que as águas de Noé nunca mais cobririam a terra. Eu nunca mais vou ter uns problemas do passado, do presente ou do futuro. Nunca mais. E a graça de Deus também, tá bom? Não isenta a gente de passar adversidade, mas nós vencemos com a força da graça, com a força do Senhor. Então pode ver, tudo que você está vencendo é com a força do Senhor. Tudo, porque não era nem para estar vivo mais. Nenhum de nós é a verdade. Sem mim nada poderia fazer, diz o Senhor. Então quando Jesus ele subiu na cruz, ele disse, está consumado. Isso significa que a sua dívida foi quitada, já era, ele pagou. Tá? Você hoje tem saldo positivo diante de Deus. Deus não está irado com você. Ele não está contando os seus erros. A religião nos diz para trabalhar e nos esforçar para alcançar um favor de Deus, uma bênção, uma graça. Mas o Evangelho da Graça nos convida a descansar no favor que já nos foi dado. Hoje nós descansamos no favor que já nos foi dado. Olha o que diz aqui Mateus, muito conhecido por nós, né? Pelo crente, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados. Era por causa da lei, os fariseus tinham já a lei de Moisés e eles inventaram mais leis. Quando às vezes você aceita Jesus como seu Salvador, a tua igreja coloca mais leis sobre você. Não pode cortar o cabelo assim, não pode pintar, tem que vir todo mundo no culto, você tem que ir no culto, tem que deixar sua família, você não pode ficar domingo na casa por causa do aniversário do seu filho, muda de data, você não pode viajar, cuidado com a sua roupa, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você come, cuidado com o que você anda. Viu por que existe desengrejado? A maior igreja do mundo é do desengrejado, ninguém quer congregar mais, por causa de tanto, não, são rebeldes, mãe, eu já ouvi isso, são rebeldes, eles não querem ser doutrinados no chicote, porque eu sou ungido do Senhor. Deus me levantou como profeta desta nação. Se não me obedecer, o fogo vai descer. Até grita. Você viu esse tom de voz que não é Deus falando? E você, não, aquele homem é ungido do Senhor. Ai, eu tenho tanto medo dele. Ele pode amaldiçoar. Imagina se ele amaldiçoar como vai ficar a minha vida. Você nunca leu a Bíblia, não? Que não vale um encantamento contra os crentes? Que toda ferramenta física e espiritual contra você não prospera e toda língua que se levantar contra Jesus está amaldiçoada? Você nunca viu isso? Vamos lá. Sobrecarregado. Eu lhes darei descanso. Descanso.
Tomem sobre mim vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, não sou bravo, não sou irado. A Bíblia diz, Deus não está irado com vocês. Sou manso. Que Deus bravo que você serve aí? Agora aí o fogo vai descer, vai matar um, vai colocar doença no outro, vai fazer o outro falir, vai nada, vai fazer tudo o contrário. Deus vai abençoar eles. Para com isso. Olha, presta atenção aqui. Pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Só entendendo e tremendo do culto, pastor. Descanso, encontrarão descanso para suas almas. Lê isso aqui. Sabe por quê? Os crentes eles não lêem a Bíblia. Eles gostam de ser doutrinados no chicote. Eu vi vários pastores essa semana, de outro ministério aí. Você viu? Deus entrou no templo, deu chicotaiado em todo mundo. Eu vi isso até em podcast. Deus bateu em todo mundo lá. Abra a tua Bíblia e prova para mim onde Jesus bateu na pessoa lá. Ele estralou o chicote, quebrou a mesa dos cambistas. Jesus não pode bater em ninguém. Se ele batesse em alguém, ou desse uma chicotada em alguém, a turma fica, cadê a graça? Cadê o amor? Deus, o Senhor é mentiroso, hein? Você é feroz, Jesus, tá vendo? Foi só mexer com as tuas coisas, aí, chicotada. E o Senhor bateu, olha a marca aqui, ó. Olha a marca ali nas minhas costas. Ó, Jesus entrou, bateu em todo mundo, falso profeta, mentiroso. Você é falso profeta, quem fala isso. Abra lá a tua Bíblia. Ele estralou o chicote e quebrou a mesa dos cambistas, ele virou. Jesus não pode bater em ninguém, nunca lhe deu um murro em ninguém, um tapa na orelha de ninguém. E os crentes, amém, tem que ser do chicote mesmo. Esses líderes, tem que ser do chicote, viu? Vocês são cheios de raiva, vocês são cheios de ódio. Para com isso. Quem coloca ódio no coração, raiva é o diabo. Vocês estão sendo enganados, toma muito cuidado. O evangelho é do amor, é da prosperidade, é da cura. Mas ninguém tem sangue de barata, né, pastor? É verdade. Eu disse aqui que os seus sentimentos se enganam. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Eles são mentirosos. É crente carnal, tá bom? E os cultos deles, a Bíblia diz, lá no profeta diz, eu odeio as suas músicas, eu odeio os seus instrumentos, eu odeio os seus cânticos, eu odeio o seu sacrifício. Porque é um culto carnal. Na Bíblia, no Novo Testamento, lá em Coríntios, fala culto carnal, a carnalidade. Vamos lá. Não, tem que ser espiritual. Note que Jesus disse, venham a mim e eu lhe darei, aqui ó, note que Jesus não disse, note que Jesus não disse, vocês vão botar disso aqui agora, né? Venham a mim e eu lhe darei mais regras. Tem que ser esse senhor ali, ó. Ele é taxativo, deve ser cheio de taxa, né? Eu lhe darei tantas regras para vocês de doutrinas. Ele disse, tá? Eu lhes darei descanso, não regras. Deixa eu contar uma coisa para você. A crentalhada fala assim, tudo que Jesus mandar fazer, tem que fazer, né? Ele disse assim, ó, se os teus olhos pecam, arranca fora, se o teu braço corta fora, o teu pé corta fora. Nós vimos ter uma igreja totalmente mutilada. Faz aí, Jesus mandou cortar fora. Corta a sua língua, corta a sua orelha. Você gosta de ouvir fofoca. Corta a língua, corta o braço, corta a perna. Isso aí sempre é para os crentes, ó. Irmã, você vive falando, tudo que Jesus mandar fazer, você tem que fazer. Não é assim? Pastor, então começa cortando a língua. Aí eu mostrei na Bíblia para misericórdia, pastor. Porque você tem que ler o contexto daquilo, saber do que se trata. O povo de Israel, no Êxodo capítulo 19, do verso 8 ao 11, eles falaram a mesma coisa assim. Ele falou da cara de Moisés, tudo que Deus mandar fazer, nós vamos fazer. Deus diz, orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Falou com eles, agora eu vou te dar os 10 mandamentos. Quando ele deu os 10 mandamentos, morreu 3.000 pessoas ali dançando já no bezerro de ouro. Viu? Não é tudo que Deus mandar fazer, eu vou fazer? Pode mandar, eu bato no peito e tá. E fora os 10 mandamentos, eu vou dar 613 ordenanças.
e vocês vão ter que cumprir as 613 ordens e mais os 10 mandamentos. Vocês são muito arrogantes, eles eram orgulhosos. Não, nós somos bambambam, não precisamos não. Pode mandar que a gente tira de letra. Se você for lá para o que Jesus diz, então corte a língua, o braço e a perna, é tudo que Jesus mandar fazer, você tem que fazer? E agora, hein? Toma muito cuidado com essa arrogância tua, prepotência. Cuidado com querer ser sambichão. Você pega um versículo e faz como diz, uma religião. Tá? Um versículo, você faz uma doutrina perigosa. Vamos lá, gente. Darei descanso. A verdadeira vitória na vida cristã não vem do seu esforço próprio, mas de aprender a ocupar o seu lugar de descanso em Cristo. Vamos mais aqui, tem mais um pouquinho aqui. A justiça é um presente, não uma conquista. Sabe, porque muitos cristãos vivem inseguros e com medo, porque eles acham que a sua aceitação diante de Deus depende do seu desempenho diário. Tá? Se oram muito e não erram, sentem-se abençoados. Se falham em algo, acham que Deus virou as costas. Não é, viram só? Mas a Bíblia ensina, né, algo revolucionário. Você não é justo porque faz tudo certo. Você é feito justo porque creu em Jesus. Vamos mais aqui. Tá chegando já nos versículos aqui. Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo, o último Adão, o segundo Adão. Nós recebemos o dom da justiça. Eu sempre falo, sou justiça de Deus em Cristo. O diabo tem que fugir. Há muito tempo se falei algumas coisas para as pessoas, quando você está no pecado, você não consegue largar desse vício, declare, sou justiça de Deus em Cristo. Sem notar, aquele pecado vai desaparecer da sua vida. Sem você notar, aquele mal já largou de você. Vai declarando, a gente diz reinar em vida. Tem uma pregação que diz que nós reinemos em vida. Como que eu vou reinar em vida numa situação tão precária, não é verdade? Né? A turma está olhando para nós. Nós somos cartas vivas do Senhor. É assim que eles nos lê. Porque eles não entendem a Bíblia, então eles olham para nós. Somos crentes. Por isso que diz que nós somos cartas vivas do Senhor. Tá? São os livros abertos e eles nos lê. Eles ficam de olho na gente. Como eles não entendem nada, se você dá uma Bíblia para eles, eles não sabem o que se trata isso. O que é isso aqui? Eu não entendo, eu não sei o que é. Então eles olhando para nós, vendo, tá? Eles vão entender, é assim que é Cristo, amor, paz, alegria. Puxa, aquele crente ali, ele é excepcional, prestativo, não falta no serviço, ele é amoroso, bondoso, carinhoso, viu? E outras coisas mais. Dinâmico, domina bem a palavra de Deus. Os crentes não estão dominando a palavra de Deus. Fica só assim na reunião. Parece aqueles peixes de aquário. A justiça é um dom, um presente de Deus. E outra coisa, quando vai no culto, chega na casa, joga lá a Bíblia. Ai, fiz a minha parte. Graças a Deus. E começa aquela brigaiada. Vamos lá. Você não trabalha para ganhar um presente. Você apenas recebe. Quando você entende que já é aceito, amado e justo aos olhos do Pai, por causa do sangue de Jesus, o medo desaparece e o poder para reinar em vida começa a fluir naturalmente. Vamos mais aqui. A graça supera a lei. No Antigo Testamento, debaixo da lei, o homem dependia de si mesmo. Se você obedecer, será abençoado. Se desobedecer, será amaldiçoado. O foco era o homem. O foco era o homem. No Novo Testamento, debaixo da graça,
Tudo depende de Jesus. A lei exige justiça de um homem falho. A graça fornece a justiça de um Deus perfeito. No João 1,17 diz assim: pois a lei foi dado por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem é superior? Jesus ou Moisés? Pastor Jesus. Quem é superior? A graça ou a lei? A graça. Você sabe que a graça veio primeiro do que a lei? Como assim? O Abraão viveu 530 anos antes de Moisés. A graça estava lá. Depois que foi dada a lei. Quer ver? Quando você tenta misturar, não é perigo, nunca mistura a lei com graça. Hein? Quando você lê o Velho Testamento, ou for pregar o Velho Testamento, sempre traz para o Novo Testamento sangue, dispensação. Eu prego muito o Velho Testamento também, mas eu trago sempre para o Novo. Eu não fico lá não, tá? Você mata a igreja, mata todo mundo. Que quando você tenta misturar, não pode se misturar vinho novo com velho, nem pano velho com remendo novo. Se trata lei e graça. Quando você tenta misturar, tá, os seus esforços com a graça, você anula o poder de Deus na sua vida. Pare de olhar para a sua fraqueza e comece a olhar para a perfeição de Jesus, Ele perfeito. Quanto mais você ocupa a sua mente com a beleza e o amor dele, mais os seus problemas perdem a força. Quarto item aqui. Olhe para a perfeição do seu substituto, Cristo. Imagine um fazendeiro, tá? No Antigo Testamento, trazendo um cordeiro ao sacerdote para ser sacrificado por seus erros. O sacerdote, tá, não examinava o fazendeiro para ver se ele era perfeito. Ele não olhava para o ofertante, ele olhava para a oferta. O sacerdote nunca olhou para o ofertante, ele olhava para a oferta. Tá? Voltando aqui, né? Não examinava o fazendeiro para ver se ele era perfeito. O sacerdote examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse sem mancha, tá? E o fazendeiro era aceito. Não havia nenhum defeito no cordeiro. Fazia aquele sacrifício ali na hora, o fazendeiro ele era aceito pelo Senhor e saía alegre e contente diante do Senhor. Ele foi justificado pelo Senhor naquela hora. Que nem o publicano e o fariseu. O publicano foi justificado, o fariseu não. Hoje Jesus é o seu cordeiro perfeito. Deus não está examinando você para ver os seus defeitos. Deus não pode ver seu defeito. Ele não vê meu defeito. Ele vê Cristo na minha vida. Ele vê o sangue, o sacrifício. Ele vê a cruz. Jamais, se ele olhar para o meu defeito, eu estou dentro d'água, irmãos. Ele está olhando para Jesus. E porque Jesus é impecável, limpo e amado por Deus, você é tratado exatamente da mesma maneira. Da mesma maneira que Deus tratou Jesus e trata Jesus, guarde no seu coração essa mensagem linda. Deus trata você. Ele te vê puro, limpo, cheio do Espírito Santo, agradável. É isso que Deus vê. Da mesma maneira que Deus vê Jesus, Deus vê você. Guardou essa mensagem? Nunca mais se esqueça isso. Passa essas boas novas para todos os pecadores. Vamos lá, só para você entender aqui. Em 2 Coríntios 5, 21. Pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Que eu sempre oro isso, que eu disse aqui nos 5 minutos antes aqui na live, tá bom? O seu chamado para hoje. Hoje é o dia de largar o fardo do esforço humano. Declare ao longo do seu dia: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pare de olhar para as suas imperfeições. Sou pecador, né, meu velho? Você não é pecador. Você só olha para as suas imperfeições.
Pare, irmão, com esse negócio, irmão. Você já foi purificado no sangue de Jesus. Ó, pare de olhar para as suas imperfeições e contemple a perfeição do seu Salvador. Contemple Ele. Descanse no favor imerecido de Deus e veja as portas se abrirem sem que você precise forçá-las. Terminando. A obra já está pronta. A obra já está pronta. A vitória é sua. Apenas receba a graça, a vida no descanso de Cristo. Deixa eu voltar aqui, eu disse algo lindo aqui, né? Quando Deus vê você, Ele vê Cristo. Assim como Deus amava Cristo e sempre amou a Cristo, sempre Ele vai te amar. Assim como como Deus vê o Filho, Ele vê você igualzinho. A Bíblia diz, assim como Ele é, eu sou. Por isso que eu declaro isso há muitos anos. O senhor não pode dizer isso, mas está na Bíblia, nas cartas de João. Assim como Ele é, eu sou. Viu? Declare isso na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Diga eu creio. Eu quero esse Deus. Se você não é salvo e você quer ser salvo, diga assim comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço perdão pelas minhas falhas, meus erros, todos os meus pecados. Entrego o meu coração a Ti. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo te pertence, Senhor. A partir de agora eu sou cidadão do reino dos céus e creio que eu estou perdoado, lavado e remido no sangue de Cristo. Assim como Jesus é, eu sou. E o Senhor olha para mim como o Senhor olha para o seu Filho, amando-o. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa declaração, parabéns! Você hoje é cidadão do reino dos céus, você está salvo. Que isso? Eu não tenho que jejuar, eu não tenho que chorar, dar soco no ar, ficar de joelho, bater no altar, gritar bem alto. Não. A salvação é algo tão fácil de conquistar. Tão fácil. Muita gente fala assim, cuidado, hein? É fácil perder a salvação. Não, é fácil ter a salvação. E não tem essa de perder a salvação, viu? Não. E se eu cair, se eu pecar, se eu falhar, perdoar estão teus pecados. Ou você crê ou não crê nisso? Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por toda essa família. Repreendo todo mal, toda obra do inferno, todo ataque de Satanás na mente desse filho, do marido, do pai, da mãe, dos parentes que estiver fora e dentro da nação. Esse espírito de mortandade está amarrado e repreendido, anulado, que caia por terra, no nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, eu oro pela cura desta pessoa agora, ou doença. Sai da mente desta pessoa, sai do corpo, sai do sangue dela. Seja a doença que for um tumor, um câncer, suma daí no nome de Jesus, porque essa pessoa está curada pela cruz de Jesus Cristo, pelo corpo de Jesus, pelo sangue de Jesus, está curado, pelo sacrifício. Pai, eu oro pela finança dela, pela empresa, pelos clientes, que toda maldição, toda amarração, Pai, solta desses clientes, sai das vendas, da comissão dessa pessoa, do local de trabalho dessa pessoa, saia em nome de Jesus. E você diga, ufa, graças a Deus. Diga assim, pastor, eu vou contar grande testemunho, eu vou colocar meu nome aqui no pedido de oração do Senhor que o Senhor pede, escreva aí. E também, irmão, deixa eu falar para você, aqui embaixo vai estar a descrição da mensagem. E uma chave Pix, ajuda a gente. Manda um socorro pra gente e continue ajudando o teu ministério. Ajuda aí também, tá bom? Aqui sempre pede uma ajuda para um grande crescimento, para nós deslancharmos aí, tá bom? Tá aqui o número aqui do Pix. Pastor, com quanto? Colocar no seu coraçãozão aí. Tá bom? Tem gente que coloca bastante, tem gente que coloca pouquinho, tem gente que coloca médio, tem gente que não tem condições. Mas sempre eu falo, né? Você será o coluna também do nosso ministério um dia. No nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, gente, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Eu sempre falo, continue coração generoso. Ajude as pessoas também. Um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima mensagem. Ou nesse canal ou no outro canal. Tá? Fique com Deus. Deus abençoe.